Terra de Quental, saudações luminosas para a alma da Terra de Quental, onde quer que ela esteja. Muita luz e amor para Antero e para os seus discípulos e discípulas nos céus sutis. Pequena homenagem hermenêutica realizada por Pedro Teixeira da Mota em Lisboa no fim do outono de 2023. Os sonetos completos de Antero de Quental, impressos na tipografia ocidental, e muito bem, em 1886, e dados à luz através da Livraria Portuense de Lopes e Editores, oferece-nos um conjunto de sonetos espraiados por cerca de 30 e tal anos de vida, ou mais concretamente desde 1860 a 1884, que tem tanta riqueza que continuam hoje a desafiar, portanto 24 anos mais concretamente, mas que se prolongam antes e depois na sua própria vida e em possíveis pequenas modificações de um ou outro, até então inédito, ou que foi mesmo publicado e alterado. Vamos ler do ciclo de 1874, quando eu tinha 32 anos apenas e caminhava ainda na sua demanda da verdade, do conhecimento, dos mistérios da existência, do espírito na vida depois da morte, da divindade, em rebelião contra tradições feitas que lhe pareciam limitadas e o eram em muitos aspectos nas suas crenças e práticas, e simultaneamente influenciado pelas correntes que sopravam da Europa e que lhe traziam os voos do desespero, da tristeza, da negatividade, por vezes mesmo até do satanismo literário, relativo, claro, e que diminuíam a sua capacidade de aprofundar as linhas espirituais mais luminosas e certeiras que ao longo do seu meditar e poetizar lhe foram surgindo e que se encontram espalhadas pela sua obra. E de tal forma, Antero, no fim da vida, se apercebeu disso, que considerou que só os últimos poemas, já do ciclo de 1880 a 84, encontravam-se tingidos pelo transcendentalismo espiritual e por uma tónica perene, justa e verdadeira, que mereceriam entrar no panteão da poesia espiritual e metafísica luminosa, afirmativa. Contudo, tendo em conta que a harpa de Antero gemia por tudo o que se passava no planeta, e o que diríamos hoje nós, face ao tremendo imperialismo norte-americano
e dos seus satélites e coligados, que deixam uma pegada de sangue tão indignante, tão negativa, que certamente Antero ainda mais sofreria se vivesse nesta época. Naquela época de Antero, do século XIX, alguns movimentos de justiça e de harmonia social tinham surgido: socialismo, marxismo, algumas revoluções, e Antero aderiu entusiasticamente ao princípio, com todo o seu romantismo e idealismo, embora depois tenha amenizado a sua participação e adquirido uma visão de que as substituições externas, políticas, de regimes sociais, se não eram acompanhadas de uma modificação das consciências obtida por uma educação e por uma realização psicoespiritual interior, nunca dariam os plenos resultados idealizados e esperados. A ideia de que Antero se tenha refluído sobre si próprio durante vários anos na sua tebaida, no seu eremitério, no seu pequeno mosteiro, onde ensinava as filhas do seu amigo Germano Vieira Meireles, Maria Emília, já que ele tinha falecido, e recebia alguns amigos que apreciavam o ar mais saudável de Antero junto ao oceano tão belo da Vila de Conde, Póvoa de Varzim, por onde caminhava e onde por vezes se tornava, como ele próprio diz, um adorador de sol, qual lagarto, e simultaneamente ia educando e, portanto, manifestando a sua energia amorosa e afetiva às crianças, preocupando-se com elas, de onde resultou esse livro maravilhoso que se chama a Antologia de Poemas, Antologia Poética, o Tesouro Poético para as Crianças, mais concretamente, onde Antero escreve uma belíssima poema dedicada às fadas, intitulada Às Fadas, já comentado, ilustrado bem, algo que faltou nestes livros, nestas obras de Antero, e em que uma série de escritores transmitiram, além do que vinha da tradição popular portuguesa, essa tradição imemorial que há que cultivar e hermeneutizar adequadamente face ao transhumanismo e infrahumanismo que nós assistimos, ditado pela oligarquia superimperialista que tem no Fórum Económico Mundial, ou em Soros, ou na Organização Mundial da Saúde, e sobretudo em certos banqueiros e instâncias financeiras, além das suas mãos mais duras dos Estados Unidos, da Inglaterra, da NATO, de Israel, vão tentando fazer desaparecer os símbolos e as tradições e as línguas e as especificidades das raças e das nações e das tradições, tentando misturar tudo num caldo transhumanista, para além do humano, mas que verdadeiramente esse transhumano, como um dos seus teóricos, Yuval Harari, dos mais importantes, braço direito de Klaus Schwab, chefe do Fórum Económico Mundial, tem afirmado, no meio de livros e de outras afirmações, que Deus não existe, o espírito humano não existe uma vida depois da morte, tentando reduzir, no fundo, as pessoas a uma vivência apenas física,
pragmática, de sucesso e de dinheiro e de inserção nestas companhias e imprensas e corporações que dominam os meios de informação e os meios de consumo. Retomarmos então a linha de Antero, manifestada não só neste livro das fadas, em que recupera a tradição popular espiritual portuguesa, poética e pagã e clarividente, já que os espíritos da natureza existem, tanto as fadas como os anões, mas apenas uns poucos os conseguem ver com o seu olho espiritual. Mas mesmo obrigando, no fim da sua vida, uns meses antes de morrer, ele que tinha defendido até face à inoperância do governo português e dos políticos e partidos portugueses uma união com a Espanha, um iberismo, o que foi muito atacado, muita gente sem perceber o aspecto terapêutico, catártico que ele estava a exercer com essa proposta, foi levado a vir defender a pátria portuguesa face ao ultimato que a Inglaterra fizera sobre os territórios da África que Portugal estava, na época, encarregado de administrar, frequentemente colonizando os seus aspectos negativos, noutros os seus aspectos positivos, e certamente melhores do que os exploradores ingleses pretendiam fazer com todo o seu racismo, ou que seja o seu espírito de superioridade e de ironia que os faz tornarem-se bastante chauvinistas em relação aos outros povos, tal como, de certa forma, os franceses, que têm atualmente, na figura de Macron, um exemplo típico de um pequeno pretendente a Napoleão nas suas posições extremas contra a Rússia, e que tem apoiado também os ataques às independências nacionais da Síria, do Iémen, do Iraque, ou cultural e científica e de trocas comerciais e acesso à unidade planetária do Irão, e que tem sido Macron e a França posto fora da França por líderes novos, inteligentes, sábios, cultos, já não completamente vendidos ao dólar ou ao franco, que são impressos em quantidades quase ilimitadas, podendo corromper o que querem, o que é mais evidente nos Estados Unidos. Pois Antero, então, dizia eu, nesse fim da vida, vem assumir a direção da Liga Patriótica do Norte, escreve um texto importante, lidera algumas reuniões, mas não é apoiado pelos partidos, apenas os jovens estudantes, ainda com o fogo da aspiração ideal dentro de si, operários também cientes do imperialismo e do capitalismo selvagem, e vários intelectuais, dos quais se destacam o jovem Sampaio Bruno, ou o sábio Magalhães de Lima, ou ainda Luís de Magalhães, entre outros, e que o secretariarão em momentos históricos importantes, mas que levam à desilusão de Antero e, de certa forma, contribuem para ele, dentro de poucos meses, ao serem retiradas também as crianças da sua tutela educativa, sente que já não tem nada a fazer aqui na Terra e parte voluntariamente. Neste poema que nós vamos abordar, Homo, vamos ver alguns destes aspectos de uma
intensidade interior, dramática, e que têm que ser bem compreendidos. Homo. Nenhum de vós ao certo me conhece. Homo, que significa homem. E é um poema, diremos que protaico, ou que trabalha as tradições gregas e cristãs e tenta passar cristãs judaicas e passar além delas. Homo. Nenhum de vós ao certo me conhece. Astros do espaço, ramos do arvoredo, nenhum adivinhou o meu segredo, nenhum interpretou a minha prece. Ninguém sabe quem sou, e mais, parece que há 10.000 anos já, neste degredo, me vê passar o mar, vê-me o rochedo e me contempla a aurora que alvorece. Sou um parto da terra monstruoso, do humus primitivo e tenebroso, geração casual sem pai nem mãe, misto infeliz de trevas e de brilho. Sou talvez Satanás, talvez um filho bastardo de Jeová, talvez ninguém. Eis um poema que Antero nem se atreveu a dedicar a quem quer que seja, porque muitos deles são dedicados a pessoas. Não é o caso deste poema, que foi até configurado na tipografia ocidental com umas gárrulas andorinhas chilreando alegria e comunicação. Ainda que os símbolos pitagóricos nos advertissem para não termos as andorinhas dentro de nós, não fôssemos tão superficiais, não tão dispersos, tal como hoje as redes sociais tentam intensificar e frequentemente até censurar, dispersando as pessoas das suas realizações mais profundas, seja interiores, seja com as poucas pessoas afins, em que haverá verdadeiramente possibilidade de transmissão de espírito e alma em corpos. Tão raro na caldeirada das amizades que estão a ser, de certa forma, superficializadas e destruídas, com expressões até no Facebook de adoro e de irritação, quando deveria ser apenas crítica, indignada ou apreciar muito, e não usar a palavra adoro, que só se deve ser empregada para a fonte primordial, a divindade, o Deus de cada um. Muitos também, infelizmente, vão perdendo no meio destas teses e antíteses de religiões do livro, tão mitificadas, tão mistificadas, mas contendo algumas preciosidades, sobretudo nos seus místicos, e as novas linhas de nihilismos e de ateísmos e de agnosticismos, sejam eles tingidos até por vezes por budismos ou por extraterrestres ou por outras linhas enganadoras. Ora, este poema tem na sua primeira quadra esta capacidade que Antero tinha de ligar o céu e a terra. Nenhum de vós ao certo me conhece. Astros do espaço, ramos do arvoredo. Que magnífica e original aproximação do aforismo hermético: que está em cima é como está em baixo, para realizar o milagre da unidade. Astros do espaço no céu,
ramos do arvoredo na terra. Ramos que as sibilas e pitonisas conseguiam decifrar, ou nos quais se penduravam harpas, como até o próprio Oliveira Martins, nos seus estudos bastante incipientes e imaginativos sobre as civilizações e as religiões antigas, chegou a constatar em alguma fonte e até a inserir no prefácio bastante dualista em vários aspectos, não compreendendo a espiritualidade antero, mas com algum valor, certamente, já que era um dos seus maiores amigos, e pôs as harpas penduradas nas árvores, tangendo nos ventos ou nas entidades subtis. Ninguém adivinhou, e aqui está os astros do espaço, pode ser até uma referência à astrologia, nem as pitonisas e os adivinhadores dos sinais na natureza, das vozes e dos sinais da natureza que diariamente nos são oferecidos, seja na pessoa que vem dizer algo que se insere perfeitamente em dilema actualíssimo, ou que até se artificializou um pouco, mas era uma prática corrente de ouvir as vozes de manhã ao sair de casa. A primeira frase ou voz que se ouvia tinha uma mensagem para nós. Era uma tradição portuguesa, tal como a Istixara da Pérsia, que fazia de sair da abertura das páginas de um livro sagrado, seja o Corão, seja as obras poéticas dos grandes mestres e profetas do amor do Irão, da Pérsia, Saadi e Hafiz, abrir calhas e ler a resposta para alguma questão que nos interroga, e que eu vi fazer tanto por um mullah num centro cultural, como nos túmulos de Saadi e Hafiz, com tanta gente a chegar, a abrir o livro e a ler, ou então a recitar de cor. Em Portugal, quanta gente sabe recitar de cor, seja Antero de Quental, seja Camões, seja Sá de Miranda, seja Gil Vicente, seja Fernando Pessoa, seja Leonardo de Coimbra ou Teixeira de Pascoais, ou outras pessoas, sabem de cor, levaram ao seu coração. Avancemos. Nenhum adivinhou o meu segredo, nenhum interpretou a minha prece. Que Antero reconhece no ser humano a prece, uma expressão que também se usa pouco já. Não foi para a reza nem a oração, mas a prece, uma espécie de súplica sussurrante que brota, uma espécie de emanação amorosa por maior amor, por maior luz. No segundo quadra, ninguém sabe quem eu sou, e mais, parece que há mais de anos, já neste degredo, me vê passar o mar, vê-me o rochedo e me contempla a aurora que alvorece. Aqui temos uma imagem do Prometeu agrilhoado, e há uma origem do ser humano há mais de 10 mil anos. Antero não vai recorrer a mais tempo nos ciclos pré-históricos ou mesmo para homínidos, mas insere esta visão de que o ser humano há muito que se desconhece e desconhece a sua fonte e está preso, ainda que bafejado pela aurora de cada dia. E sabemos como a contemplação da aurora é riquíssima, de um ponto de vista espiritual, para quem é sabe ver
captar, assimilar, transformar-se com ela, já que o Sol tem várias dimensões, há vários tipos de energias e de seres ligados a esta entidade subtil e misteriosa que é o centro do nosso sistema solar e que para vários povos foi identificado como um Deus, ou o Deus, o Sol Invictus, o Logos. Depois, nos terceiros finais, Antero diz: sou parte da terra monstruoso, do uns primitivo e tenebroso, geração casual, sem pai nem mãe. Que Antero vai para uma visão das cosmogonias e antropogêneses do ser humano como provindo de um caos e de uma terra sem nome, sem pai, sem mãe, uma visão algo negativa, e segue para o terceiro final, misto infeliz de trevas e de brilho. Sou talvez Satanás, talvez um filho do bastardo de Jeová, talvez ninguém. Este poema tem uma plena consciência de uma certa dualidade que não está suficientemente aprofundada em termos espirituais. Antero não tinha uma consciência tão profunda de que era um espírito individual emanado da divindade, já que estava um pouco preso às tradições judaico-cristãs da criação mítica por Adão e Eva, por Jeová, ou ainda por um Satanás, que poderia ser Lúcifer, portador da luz e que se revoltou contra a divindade por razões que são ainda hoje pasto de altas especulações, umas mais ousadas, e há muita gente que se considera luciferina num sentido apenas de culto da inteligência e da luz, ou então luciferina num sentido mais negativo de oposição mesmo à divindade ou a certos aspectos éticos e do bem e do mal. Aqui Antero fala, considera-se um misto infeliz de trevas, deste humo terrestre sem tenebroso, e depois de um brilho qualquer que ele não sabe e que interroga, talvez Satanás, talvez um filho bastardo de Jeová, talvez ninguém. Filho bastardo de Jeová é uma expressão realmente interessante, porque Jeová surge sem mulher, faz matar as várias deusas mulheres aos israelitas, faz matar vários povos com mortandades absolutamente impossíveis, mas que exaltam a ferocidade dele próprio e que aumentam esse patriotismo violentíssimo, que em certos casos se pode considerar mesmo um racismo, que Israel e os judeus demonstraram ao longo dos séculos frequentemente, ainda que tenham sido vítimas de um genocídio tremendo e absolutamente condenável por parte da Alemanha, que hoje em dia está pacatamente a apoiar o genocídio de Israel em relação ao povo palestiniano, na medida em que não conseguiu libertar-se